Olá, pessoal. Vamos ao nosso 18º encontro e provavelmente hoje o último da primeira parte, né? Da parte sobre a fé cristã, né? Sobre o símbolo dos apóstolos, enfim. Parágrafos de 988 ao parágrafo 1065. Vamos iniciar invocando as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. No nosso estudo de hoje, passaremos pelos últimos artigos da nossa profissão de fé, né? Sobre a ressurreição da carne e sobre a vida eterna, né? Artigo 11º e 12º, que compõem principalmente a temática escatológica, né? Como nós começávamos a considerar no nosso último encontro. Escatologia é a disciplina que estuda os novíssimos, né? Céu, inferno, purgatório, juízo final, a morte, essas realidades do nosso encontro definitivo com Deus. Pois bem, vamos ao texto. Parágrafo 988 nos diz, né, que a profissão de fé que passa pelo drama da ação de Deus em nossas vidas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, chega na consumação dessa obra de criação, salvação e santificação. E a finalidade é a ressurreição e a vida eterna. Parágrafo 988, nós professamos que primeiro a primícia dentre os mortos, né, o primogênito dentre os mortos é Jesus Cristo, aquele primeiro a experimentar a vida nova, né, dessa nova criação remida através de seu mistério pascal. Jesus, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, dará vida também aos vossos corpos mortais. Um dos textos que mais nos auxiliam na compreensão desses mistérios da escatologia são os textos de São Paulo, né? Além dos 4 evangelhos, São Paulo, ele dedica muitas páginas a essas realidades. O livro é o texto aos Romanos, a primeira carta aos Coríntios, sobretudo o capítulo 15, que é extenso, mas de uma clareza e de uma penetração nesse mistério. Né? Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é uma leitura indispensável, né? Parágrafo 990. Agora nós vamos então considerar, quando nós falamos em ressurreição da carne, de que carne nós estamos falando, né? Porque a carne, ela designa o homem em sua condição de fraqueza e mortalidade. Isso depois do pecado, porque quando Deus ele nos cria não como os anjos, que são por espírito, mas fomos feitos em corpo e alma. A integridade do ser humano passa pela articulação. Ele vive na interface entre o mundo espiritual e o mundo natural. De fato, do mesmo modo que a graça ela alcança a nossa alma no fim dos tempos, ou seja, depois do juízo final, aqueles justos que forem contemplados com a graça do céu terão seus corpos materiais restituídos, mas não mais um corpo material como daqui da terra, mas um corpo incorruptível. Né? Parágrafo 991.
A ressurreição dos mortos, desde o princípio, é um elemento essencial da fé cristã. E a confiança do cristão é a ressurreição dos mortos. Isso aqui é Tertuliano que diz, né? Crendo na ressurreição da carne, nós somos cristãos. Isso aqui, de fato, é uma marca distintiva, não é um elemento que apareça em outras religiões, né? E aí, uma citação, inclusive, de 1 Coríntios 15, como eu dizia. Como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dentre os mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação e vazia também a nossa fé. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, primícia dos que adormeceram. Vamos adiante? A ressurreição de Cristo é nossa. Primeiro, a revelação da vida eterna, ela se dá de maneira progressiva, né? Inclusive, a ressurreição dos mortos não era uma fé presente no Antigo Testamento como um todo. A esperança na ressurreição dos mortos é uma coisa que aparece no judaísmo já próximo aos tempos de Jesus, né? Séculos terceiro, segundo, antes de Jesus. A confiança na ressurreição dos mortos aparece especialmente no segundo livro de Macabeus. Então, é a literatura mais próxima de Jesus, né? Os textos mais antigos do Antigo Testamento não tem tão clara essa crença na vida eterna, né? Então, é um progresso tanto no Antigo Testamento quanto na própria revelação, né? A esperança na ressurreição corporal dos mortos, ela vai se impondo como uma consequência intrínseca da fé em um Deus criador do homem inteiro, alma e corpo. Porque, de fato, se por um lado não existia a crença na vida eterna, lá no Antigo Testamento como um todo, também é verdade que não existia dualismo no Antigo Testamento, né? Os livros do Pentateuco, por exemplo, como o Gênesis, não falam do ser humano como dualidade, corpo e alma, mas observam o ser humano sempre numa integridade, ainda que eles não compreendessem exatamente o que o corpo e a alma do ser humano significam, né? Isso vai se dar ao longo do desenvolvimento da religião e da filosofia grega, né? Aqui são dois elementos essenciais que nós víamos lá no início da nossa caminhada no catecismo, quando a gente via sobre a antropologia, né? Observem, o parágrafo 993 nos diz que os fariseus, ou seja, um grupo bastante empenhado no estudo das escrituras, mas um grupo um pouco mais de vanguarda, eles tinham esperança na ressurreição, e era um grupo já mais consolidado na época de Jesus. Mas existia um outro grupo um pouco mais tradicional, que era dos saduceus, que negavam a ressurreição e a vida eterna. Então, para eles, a justiça divina se manifestava nessa vida ou na realidade dos descendentes, né? Não tanto numa dimensão transcendente, ok? Isso pode nos soar estranho, porque a gente fala, poxa, mas o judaísmo não é uma religião. Como que eu posso falar em religião e não falar em vida eterna? Pois é, foi um amadurecimento progressivo. Parágrafo 994. Jesus, ele liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. É curioso, porque no Evangelho de São João, um termo que se repete, né? Inclusive com o qual Jesus se identifica. Primeiro, porque no Evangelho de João, Jesus ele indica a própria identidade a partir de uma identificação com Deus. Ego eimi, né? Eu sou. É algo que os judeus jamais pronunciariam, né? Nem hoje os judeus conjugam o verbo ser no presente, porque eu sou é algo que somente Deus pode afirmar definitivamente. No entanto, Jesus ele diz eu sou, e mais do que isso, ele diz eu sou a vida, né? Ego eimi, re zoé. Zoé é a palavra que em português ajuda a originar a expressão zoológico, por exemplo. E aqui nós estamos falando de uma vida diferente da bios. Zoé, em grego,
diz respeito à vida eterna. De modo mais claro, o Zoé não fala apenas da vida natural. Para isso, eles geralmente falavam da alma, da psique, ou psique, né? A psique humana, né, em grego, seria uma referência à vida natural do homem, enquanto que Zoé diz respeito a uma vida eterna, e mais precisamente a vida divina. Santo Atanásio ele vai dizer que Deus fez homem para que os homens se tornassem deuses, né? O mistério da teose, tema que a gente já passou algumas vezes, porque a mim me encanta muito, né? E também na tradição oriental aparece muito, né? Porque a finalidade da vida humana, a sua plenitude, é a sua divinização, essa teoses, né? E Deus, ele nos comunicou a sua vida e permite que nos tornemos deuses por sua graça. Porque Gênesis diz isso, capítulo 1, versículo 26, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Em Cristo nós recuperamos a semelhança. Então existem geralmente 3 processos, né? Um de purificação, um de iluminação e o de divinização, né? Essa purificação, essa iluminação e essa divinização ou glorificação geralmente aparece, né, em todo o estudo de mística, né? Sempre em 3 estágios, a vida de santificação, né? Uma via de purificação, de iluminação e uma de glorificação, ou unitiva, enfim. Em cada autor cristão, esse termo muda. Eu abri esse parênteses porque Jesus identifica essa vida a Ele próprio, né? A sua identidade profunda. Ele afirma isso: eu sou a ressurreição e a vida, né? Ou eu sou a luz. Aqui não é apenas uma luz que ilumina de fora, mas é uma luz que, que comunica a existência, né? Porque quando Deus cria, no princípio, Deus disse: faça-se a luz. A constituição do cosmos, ela começa pela luz. Antes mesmo que houvesse a criação do sol, que aparece lá no 4º dia, no 1º dia, faça-se a luz, né? Vamos adiante. É curioso que nesse parágrafo 994 existe essa referência a Jonas, e Jesus diz: não vos darei nenhum outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Por quê? Jonas havia ficado 3 dias no ventre de um peixe, representando profeticamente os 3 dias que o Filho do Homem haveria de ficar no ventre da terra, até que se manifestasse a ressurreição. E é exatamente isso que é manifestado depois de sua morte, né? No domingo, no 3º dia. Então, ser testemunha de Cristo é ser testemunha da ressurreição. O mandato apostólico é de que nós fizéssemos discípulos em todos os continentes, batizássemos em nome do Pai e do Filho e ensinássemos a doutrina. Mas tudo isso passa por um verbo, que é o martureo, que vem de martiria, que em grego significa testemunho. Então, os cristãos são aqueles que foram enviados a todo o mundo para darem testemunho de que Cristo ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Parágrafo 996. Em nenhum ponto a fé cristã depara com mais contradição do que em torno da ressurreição da carne. Então, quando São Paulo ele vai fazer a sua pregação no Areópago, né, Atos dos Apóstolos, ele anuncia, né, o mistério do Evangelho, e ele vai até sendo bem acolhido, mas quando ele fala na ressurreição dos mortos, os gregos, os atenienses, eles desviam daquilo, riem, né? E dizem: volte outra hora, em outro momento nós vamos lhe escutar, né? A ressurreição dos mortos, até mesmo mais do que a cruz de Cristo, ela é um ponto de inflexão entre os que creem e os que não creem, né? Vamos lá. Então, de que maneira os mortos ressuscitam? Olha, na morte, que é a separação
da alma do corpo, isso que é morte, né? O que é a diferença para uma pessoa viva e o cadáver dela 1 segundo depois que ela morreu? O corpo, sem a alma, ele se desintegra, né? Ele se decompõe. O corpo do homem cai na corrupção, né? Sem alma. Ao passo que a sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida ao seu corpo glorificado. Deus, em sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Então, quem primeiro atesta que a carne ela há de ressuscitar? Jesus. Quando ele ressuscita, ele não aparece como um fantasma. Ele, inclusive, faz questão de comer um peixe ali à beirada da praia, né? À beira do mar. Jesus, ele não aparece como um fantasma, ele diz, né? Vejam, né, as minhas chagas, né? Para Tomé, ele diz, toque o meu lado, sou eu mesmo, né? Podem ver, eu não sou um fantasma. Jesus, ele ressuscita em corpo e alma, e a igreja, desde que compreende, né, a santidade de Maria, compreende que ela também ela foi assumida, né, no dogma da Assunção, inclusive, Pio X nos lembra, né, em 1950, com ênfase, que Maria ela foi assunta ao céu em corpo e alma. Então, hoje, na glória celeste, quem está diante de Deus, quem está em comunhão plena com Deus em corpo e alma? Jesus Cristo e Maria Santíssima, a bem-aventurada Virgem Maria, né? Os dois já estão em corpo e alma. Todos os outros santos, como que eles estão diante de Deus? Na visão beatífica, né? Então, toda a humanidade, todos os demais, esperam ansiosamente, né, que o corpo glorioso seja restituído. Mas essa restituição ela só se dará depois do juízo final. Parágrafo 998. Quem ressuscitará? Todos os homens. O problema é que alguns vão ressuscitar para a condenação eterna, e aí não é bem ressuscitar, né? Porque eles vão comparecer diante de Deus, vai ser ratificada, né, a condenação que eles já vislumbraram no juízo particular e vão passar então uma eternidade mortos, né? Eles não deixam de existir, mas eles não têm a vida. Então isso aqui é o ápice da pena do inferno, né? Essa separação da fonte da vida que é Deus. Enquanto que os outros que vão comparecer diante de Deus no juízo final vão de fato ressuscitar, né? Em todo o sentido da palavra. Eles não vão voltar a uma vida terrena, mas ressuscitar no sentido de terem toda a sua integridade restituída, corpo e alma. Então vocês percebem que tem uma diferença? Quando Jesus ele devolve a vida para Lázaro, o que é que ele faz? Ele restitui ao corpo de Lázaro o ânimo, né? A sua alma, a sua vitalidade natural. Então, eu posso, a rigor, falar de uma ressurreição de Lázaro, como a gente fala da ressurreição de Jesus? Não, porque ressuscitar plenamente é ser reintegrado ao corpo, mas não mais ao corpo passivo de sofrimento, né? Passível de ser desintegrado. Entendem a diferença? Então, Lázaro, eu poderia dizer que ele reviveu. Geralmente a gente usa a expressão ressuscitar a grosso modo, mas ressuscitar definitivamente é ser restituído na vida, mas agora a vida eterna, ok? Agora, 999, de que maneira, né? Cristo, ele ressuscitou com o seu próprio corpo, né? E ele afirma isso no fim do Evangelho de São Lucas, por exemplo, né? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu. Mas ele não voltou a uma vida terrestre, né? E aqueles que vão ressuscitar, no fim, terão o seu corpo restituído, será um corpo transfigurado em glória, né? Um corpo espiritualizado. Novamente, 1 Coríntios 15, né? Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Porque o corpo que nós conhecemos pode ser um corpo deficiente, um corpo consumido, apodrecido, né, pelos
vermes, né? Então, com que corpo voltam? Olha só, São Paulo ele usa uma comparação. O que semeais não readquire vida a não ser que morra, né? Então, a semente ela morre na terra e brota dali uma nova planta, né? Então, e o que semeais não é o corpo da planta futura que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Então, acredito que essa consideração de São Paulo nos ajuda muito, muito. Então, ele continua com essas considerações, até porque, como será esse corpo glorioso, nós não temos muita dimensão, e a gente sabe que isso se dará no fim dos tempos, no último dia, né? Quando o Senhor, ao sinal dado, né, da voz do anjo e da trombeta, descer do céu. Na sua parousia, né, na vinda de Jesus. Aqui nós temos a experiência da vida nova que já é experimentada em nós por meio do batismo, né? Cremos que no batismo somos sepultados com Cristo e por isso esperamos a bem-aventurada ressurreição, né? Nós também aguardamos esse dia, né, em que o corpo e a alma participem da dignidade de filhos de Deus, né? E São Paulo ele também diz em 1 Coríntios 6, né? Confortare Deum in corpore vostro, né? Glorificai a Deus em vossos corpos, né? É no corpo mesmo, né? São Paulo vai dizer, né? Glorificai a Deus com vossa alma, o vosso espírito e o vosso corpo, né? Que tudo isso seja conservado sem mancha alguma para a vinda de Cristo. Então vamos lá. A morte ela é para o cristão como uma partida, né, em que a alma se separa do corpo, ela não deixa de existir. E ela haverá de ser reunida ao próprio corpo. E a morte é, portanto, um enigma da condição humana. A morte é a última fronteira, a última inimiga a ser vencida, né? Era. Depois que Cristo ressuscitou, ele venceu. Mas a morte é essa última inimiga porque ela é radical, né? Com relação à vida, ao corpo, né? A morte é o fim da vida terrestre e por isso pensar na morte deve nos recordar que temos um tempo limitado para realizarmos a nossa vida. A morte, ela é, olha só, esse parágrafo 1008 é importante. A morte é consequência do pecado. A tradição, né? Quer dizer, o magistério, interpretando a tradição e a escritura, ensina que a morte ela entrou no mundo por causa do pecado do homem. Então, o primeiro dado é que a morte é consequência do pecado. Mas isso não significa que o ser humano tinha sido criado imortal. Olha o que está nesse quadradinho vermelho. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. Cara, mas espera aí, quer dizer que antes que o pecado entrasse, o ser humano ele era mortal? Sim, é isso que o catecismo afirma. E o magistério entende isso por quê? Porque a eternidade ou a imortalidade não necessariamente era uma consequência natural. Era um dom que Deus dava. Vamos lá. No Gênesis, nós temos a descrição de que no paraíso existiam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual eles não poderiam comer, mas tinha uma outra árvore, se recordam? A árvore da vida. Se com a árvore do bem e do mal nós entendemos que entra a morte, com a árvore da vida nós podemos entender o significado da imortalidade. Então o ser humano ele recebia daquela árvore, né, ou
do próprio Deus, essa manutenção da vida. Mas, naturalmente, não significa que nós éramos imortais. Está claro? Então, não éramos imortais. No entanto, a morte ela só entrou definitivamente na história por meio do pecado. Por quê? Com o pecado, Adão e Eva eles foram expulsos de onde? Do paraíso. E um arcanjo não foi colocado na porta do paraíso para proteger a árvore da vida? Não é isso que nós vemos? Para que assim o ser humano não permanecesse imortal, mas privado da graça de Deus. Então nós fomos apartados daquela possibilidade de termos a vida, a manutenção da vida imortal, ao sermos separados da árvore da vida. Isso tudo para dizer que não existia naturalmente a imortalidade, mas ela existia como uma graça de Deus. No entanto, pelo pecado, nós rompemos com a comunhão com Deus. E aí, então, passa a existir, de fato, a morte como consequência do pecado. Espero que tenha ficado claro, né? Porque o catecismo diz: a morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus Criador e entrou no mundo como consequência do pecado. Morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse, ou seja, ele teria sido resguardado se não tivesse pecado, é assim o último inimigo do homem a ser vencido. São Paulo, 1 Coríntios 15. Então, 1 Coríntios 15 é capítulo fundamental para esse estudo. Parágrafo 1009. A morte ela é transformada por Cristo. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Então, por que é que em toda a Igreja Católica existe mais do que uma cruz? Existe o Cristo crucificado. Nunca na história da Igreja o Cristo crucificado foi interpretado como fracasso. Desde o início da Igreja, a cruz de Cristo é a glória do cristão. Isso desde o princípio, né? Até no Sábado Santo, aqueles discípulos ainda estavam decepcionados, mas depois que eles entenderam que Cristo tinha achado o caminho para fora da morte, e isso não significa, ainda que eu esteja participando da Santa Missa, que é a celebração do sacrifício de Cristo, mas também a celebração da vitória da vida sobre a morte. Ainda que eu esteja falando da ressurreição, a cruz de Cristo permanece como paradigma. Ah, mas então quer dizer que se eu paro olhando para a cruz, eu estou esquecendo a ressurreição? É o contrário. A cruz de Cristo é a memória permanente que a ressurreição, ela alcança o seu impacto máximo porque Cristo morreu, né? Para nós isso não é um paradoxo, ou melhor, não é uma contradição. Pode até ser um paradoxo, mas não é uma contradição. Então, nas nossas igrejas existe uma compreensão moderna de que liturgicamente nos presbitérios deveria se ter um Cristo glorioso, né? Um Cristo ressurreto. Mas essa compreensão ela é contestada, né? E é um tanto polêmica. Porque, para o sentido cristão, a cruz de Cristo não é o fim, né? Vamos adiante. Parágrafo 1010. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. A novidade essencial da morte cristã está nisso. Pelo batismo, o cristão já está sacramentalmente morto com Cristo para viver a sua vida nova. A morte física, ela consuma este morrer com Cristo e completa assim a nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. Ou seja, morrer para nós é, como São Paulo disse, lucro, né? Se nos preparamos para a morte. Então, Santo Inácio de Antioquia dizia, né? Deixai-me receber a pura luz, né? Quando tiver chegado lá, serei homem. Olha só. Ou seja, serei plenamente o que eu fui feito para ser. Na morte, Deus chama o homem a si. Santa Teresinha dizia, né? Eu não morro, eu entro para a vida. Ou Santa Teresa d'Ávila que disse, né? Quero ver a Deus e para vê-lo é preciso morrer. Ela estava disposta a morrer desde novinha, né?
parágrafo 1012, a visão cristã da morte é expressa, né, na liturgia, sobretudo na liturgia do prefácio dos fiéis defuntos, né? Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E o desfeito nosso corpo mortal nos é dado nos céus um corpo imperecível. Então a morte, ela é o fim da peregrinação terrestre do homem, né? Desse tempo de graça e de misericórdia que Deus nos oferece para realizarmos a nossa vida segundo o projeto divino e decidir assim o nosso destino último, né? Então, quando tiver terminado o único curso da nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens devem morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Não existe reencarnação depois da morte. Um tema polêmico, né? Sobretudo para alguns cristãos, que às vezes são seduzidos por doutrinas temerárias, né? Falsas. Não existe reencarnação. Isso aqui é baseado nas escrituras, na tradição e no magistério, né? É incompatível com a fé cristã, a doutrina da reencarnação. Se existisse essa possibilidade, a morte de Cristo, o sangue dos mártires derramado, né? A cruz que o cristão abraça seria em vão. Parágrafo 1014, a igreja nos encoraja à preparação para a hora da morte. Isso quando nós rezamos a ladainha de todos os santos, né? Livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista, ou em cada Ave Maria nós sempre recomendamos à Santa Mãe de Deus que interceda por nós na hora da nossa morte, né? E na hora mortis nostre, né? Nós pedimos que... Também devemos pedir a São José, né? Padroeiro da morte. Olha só, Tomás de Kempis, né, na Imitação de Cristo, ele diz, isso aqui é maravilhoso, né? Em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias comportar-te como se tivesse de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Então, esse resumo é interessante, né? 1015, caro cardo salutis, né? Caro salutis est cardo, ou seja, a carne é o eixo da salvação. Isso aqui já disse algumas vezes, né? É um tema que eu amo porque foi o nosso estudo de conclusão de curso, é uma afirmação de Tertuliano, né? No seu livro sobre a ressurreição da carne, e de fato, é na carne que se manifesta. O Evangelho de São João inteiro, ele foi escrito para afirmar a fé em Jesus Cristo, que é plenamente Deus, então afirma a fé em Jesus Cristo divino, mas a fé que Jesus é plenamente Deus, ela só faz sentido se afirmamos que Jesus é plenamente homem, porque esse é o mistério da encarnação. Cremos em Deus, que é o Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne. Isso tudo para nós é elemento central de fé. Mas houveram cristãos que foram tentados a acreditar que a salvação dizia respeito apenas ao espírito. Orígenes, por exemplo, é alguém que pensava profundamente na dimensão espiritual, mas por vezes se descuidava da realidade material. Existe no cristianismo uma tentação, né, que vem de inspiração platônica ou neoplatônica, de tratarmos o ser humano com dualismo. Para que eu vou cuidar do corpo, né, se é a minha alma que vai ressuscitar? Esse corpo vai apodrecer debaixo de 7 palmos de terra, né? Não é doutrina cristã, o desprezo do corpo, isso é gnosticismo. E especialmente um gnosticismo docetista. E contra isso, São João, quando escreve seu evangelho entre os anos 90 e 100 do primeiro século, né, ele já combatia esse tipo de doutrina. E quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz:
Quem nega que Cristo veio na carne é o anticristo. Parágrafo 1016. Pela morte, a alma é separada do corpo, mas na ressurreição, Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, unindo novamente a nossa alma. Cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. Contudo, semeia-se no túmulo em corpo corruptível e ele ressuscita um corpo incorruptível, né? Um corpo espiritual. Por isso que não tem sentido alguém falar, mas então o corpo que é sepultado é que vai ser ressuscitado. Peraí, se uma pessoa morre toda arrebentada depois de um acidente, Deus vai ressuscitar aquele corpo todo, né, ferido? Se alguém é cremado, por exemplo, ele precisaria reunir as cinzas, né? Não, o que nós cremos é que, de fato, o nosso corpo ele vai ser restituído, será glorioso, mas não será um corpo radicalmente distinto. A gente sabe que o corpo de Jesus era um pouco diferente. Os discípulos de Emaús não o reconheceram, Maria Madalena pensou que fosse um jardineiro, Pedro, quando vê Jesus, né, na beira da praia, vai pensar que é um fantasma a princípio. Então, não é tão parecido, mas tem uma identidade. Pode não ser idêntico, mas é o corpo da mesma pessoa. Vamos adiante. Então, cremos, né? Ou, em consequência do pecado original, o homem deve sofrer a morte corporal, a qual teria sido subtraído se não tivesse pecado. Né? Não morreríamos se não tivéssemos pecado. Não quer dizer que a morte não fosse um elemento natural, já era da natureza, só que Deus nos preservava dela, tá claro? E 1019, Jesus, o Filho de Deus, sofreu livremente a morte por nós, em uma submissão total e livre à vontade de Deus, seu Pai. Por sua morte, ele venceu a morte, abrindo assim a todos os homens a possibilidade da salvação. Agora, o último artigo do nosso credo, né, para o qual toda a vida cristã se orienta. E assim conclui o Código de Direito Canônico, quando ele diz, né, Salus animarum suprema lex. Né? De Direito Canônico, Código de Direito Canônico, ele diz exatamente isso no seu, no seu fim, né, para afirmar o seguinte: a salvação a salvação das almas como lei suprema identifica com a esperança última que nós temos na vida eterna. É claro que essa frase, né, salvação das almas, é arriscada, porque eu acabava de dizer que não é só a alma que vai ser salva, o corpo também, né? Mas a gente agora já entende, né? Isso aparece lá no cânon 1752, o último do código, né? Curiosidade, né? Mas vamos lá, artigo 12. Então, cremos na vida eterna e para chegar na vida eterna, né, imediatamente após a morte, o que acontece quando a pessoa experimentou a morte? O corpo a gente sabe que vai ser sepultado, mas enquanto isso, onde que está a alma? Já está fora do espaço e do tempo. Então, ela não está mais num lugar que tem passado, presente e futuro. A alma, imediatamente após a morte, ela sai do tempo. E aí ela já entra na dimensão que é propriamente sobrenatural. E ali acontece primeiro o juízo particular. Então a morte ela pode enfiar a vida do homem como um tempo aberto ao acolhimento ou a recusa à graça divina manifesta em Cristo. Ou seja, a morte é o ponto final do tempo que a gente teve para escolher amar a Deus ou rejeitar. E aí depois a gente já vai colher os frutos, ou seja, depois da morte tem como a gente contornar o nosso destino? Não. Quem vai ser salvo já está definido e quem vai ser condenado também. Né? A única coisa que pode acontecer é a pessoa passar um tempo de purificação se precisar. Mas então, a cada um vai ser retribuído conforme a sua obra e a sua fé, né? E o destino último da alma pode ser diferente para uns e outros. Isso aí é baseado no Novo Testamento, basta lembrar o exemplo de Lázaro e aquele rico, né?
Existia um abismo que separava o rico que estava condenado e o Lázaro que estava junto do pai Abraão, né? Parágrafo 1022, cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir da morte. Então, no juízo particular, a pessoa ela não vai ser condenada porque Deus vai pegar, olhar para ela e falar, te condeno e tal. Não, no juízo particular, a pessoa ela vai ter plena ciência da escolha que ela fez, se ela optou por estar na presença de Deus ou não. Porque quem deliberadamente rejeita a graça de Deus são aqueles que pecam e, incorrendo em pecado mortal, permanecem no pecado, né? sem arrependimento, né? Santa Teresinha vai dizer, né? No entardecer de nossa vida seremos julgados sobre o amor. Isso aqui parece bonitinho, né? Porque tem gente que lê e fala assim, no entardecer da nossa vida seremos julgados sobre o amor. Então, Deus que é misericordioso e amoroso não quer ver ninguém condenado ao inferno. Não, isso é verdade, Deus não quer. Mas nós seremos julgados sobre o amor, principalmente o amor que nós praticamos, as obras e a fé, né? Então, depois da morte no juízo particular, a história já está definida. Ou a pessoa ela vai para o inferno ou ela vai para o céu. E se ela não estiver pronta para entrar no céu, tem uma antessala, que a gente poderia chamar assim, que é o espaço de purificação ou purgatório. Então, primeiro, o céu. Os que morrem na graça e na amizade com Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo, né? Então, Bento XII, lá na Benedictus Deus, isso aparece inclusive no Denzinger, né, para conferir, ele afirma a fé na ressurreição e na vida eterna. Olha aí. Com a nossa autoridade apostólica, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda, se houve ou há algo a purificar, quando, depois de sua morte, tiverem acabado de fazê-lo, antes mesmo da ressurreição em seus corpos e do juízo geral, isto, desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estiveram, estão e estarão no céu, no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo, admitidos na sociedade dos santos anjos, e desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, viram e veem na essência divina com uma visão intuitiva e até face a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Isso aqui é uma elaboração refinada, né, e rigorosa, pela qual ele afirma que todo mundo que existiu antes de Jesus e todos aqueles que já morreram e que não tinham nada para ser purificado ou que já purificaram, eles estão diante de Deus face a face. O céu é o quê? É estarmos em Deus. E quando nós estamos em Deus, não é como os orientais que pensam que a alma vai ser dissolvida no nirvana. Não, a nossa individualidade ela é assegurada. Mas só que ele afirma, todo mundo que morreu em estado de graça e que não tinha nada para ser purificado, ou que já purificou, tá na presença de Deus. Claro que ainda não tem um corpo glorioso, mas já está na presença de Deus. Visão beatífica. 1024. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, né, com a Virgem Maria e os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada céu. Então, pergunta: o céu é um lugar, sim ou não? Depende. Eu não posso falar que não é um lugar porque existem dois corpos. Pelo menos o de Jesus e de Maria já estão lá. Então, não é só um estado de espírito. Mas também é difícil afirmar que é um lugar em termos naturais, porque lugar geralmente é para expressar espaço e tempo. Então, na eternidade, eu não tenho algo
nessas mesmas categorias, entende? Então é por isso que existe o céu e ele é um lugar, mas é um lugar espiritual, que a gente não sabe exatamente quais as leis que regem, por assim dizer, esse lugar. Tá bom? Ok. Versículo 1020, parágrafo 1025. Viver no céu é viver com Cristo. Então os eleitos vivem nele, mas lá conservam a sua verdadeira identidade e o seu próprio nome, né? Por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. Este mistério da comunhão supera toda compreensão e toda imaginação. Pronto. É um mistério. Não é porque é irracional, mas porque a gente não é capaz de abarcar ou de esgotá-lo, né? 1028. Esta contemplação de Deus em sua glória celeste é chamada pela igreja de visão beatífica, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A visão beatífica é isso. Na glória do céu, bem-aventurados continuam os olha que parágrafo bonito, 1029. Na glória dos céus, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e à criação inteira. Depois a gente vai ver que tem os novos céus e nova terra, né? A gente não sabe exatamente como, mas o céu não é um lugar assim de um marasmo, né? Em que não tem nada para fazer e fica todo mundo de braço cruzado contemplando Deus face a face. Não. Continua existindo vida, né? Existe interação entre as pessoas. Claro que isso para a gente é muito difícil de entender, né? Purificação final ou purgatório, parágrafo 1030. Os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na glória na alegria do céu. Ou seja, o purgatório é uma doutrina completamente coerente com o dogma de fé cristão. O magistério ele vai amadurecer a doutrina com relação ao purgatório a partir das escrituras, mas a compreensão do purgatório é algo absolutamente coerente com a doutrina cristã, né? Apesar de ter alguns irmãos evangélicos que às vezes supõem que seja uma invenção arbitrária da igreja, né? Olha, 1031. A igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Tem vezes que começam até a achar que purgatório é o inferno e vão criando uma série de confusões assim. E aí, depois de um monte de confusões, eles falam: essa bagunça aqui não pode ser verdade, eu não acredito nisso, a igreja está errada. É evidente que depois que você mistura toda a doutrina e cria uma confusão terrível, você vai criar, no fim das contas, uma realidade que é desprezível. Aí você vai falar: isso aqui eu não acredito. Mas a Igreja Católica nunca disse que acredita nisso e nisso e nisso. Porque às vezes as pessoas inventam na cabeça uma confusão e aí depois dessa confusão feita, elas falam: isso aqui é insuportável, eu não posso admitir, então eu não acredito. E quem diz que a Igreja Católica está ensinando isso, né? Vai lá e vê o que a Igreja chama de purgatório. Olha só, 1031, nós temos essa afirmação que é interessante. No que concerne a certas faltas leves, isso aí é uma afirmação de São Gregório, né? No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século
futuro. Essa é uma passagem, né? Mateus 12:32, mas existem outras que nos dão essa compreensão. Quando nós vemos aquele homem perguntando para Jesus o que ele precisa fazer para ser salvo, é cumprir os mandamentos. Ah, e o que eu preciso para ser santo? Ah, vende tudo que tem e terás um tesouro no céu. A pessoa que chega a ser santa, ela vai direto para o céu quando morre. Agora, aquele que não chegou a ser santo, mas pôde ser salvo, é porque tinha alguma imperfeição e vai passar um tempo no purgatório, entende? Além dessas afirmações, que são várias nas Escrituras, nós temos também aquele dado da tradição, que também aparece nas Escrituras, que é a oração pelos defuntos, né? Exemplo, Judas Macabeu, ele mandou oferecer sacrifício expiatório por quem já tinha morrido, a fim de que fossem absolvidos dos pecados. Isso é segundo Macabeus 12:46. Ou seja, rezar pelos fiéis defuntos, uma doutrina que já aparece até no Antigo Testamento, né? Oferecer sacrifícios em reparação ou expiação, porque quem está no purgatório não tem nada que possa fazer para diminuir sua pena. Agora, por fim, o inferno, né? Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amor. Então, quem é que vai para o inferno? Quem escolheu. Quem é que vai para o céu? Quem escolheu. Só que escolher tem que ser uma escolha radical, né? Escolher ir para o céu tem que fazer violência, porque o reino dos céus é dos violentos. A porta, ela é larga para o inferno, né? E Jesus, ele afirma a doutrina sobre o inferno muitas vezes, né? O fogo que não se apaga, naquele lugar em que haverá choro e ranger de dentes, onde o verme corrói, né? O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos. Então quer dizer que no credo, quando a gente fala que Jesus Cristo desceu aos infernos, é esse inferno? Não. Melhor entendemos que Jesus desceu à mansão dos mortos no sábado santo, porque não tem como tirar ninguém do inferno. Então Jesus desceu a um lugar que tinha os justos do Antigo Testamento. O inferno propriamente dito é um lugar que ninguém sai, porque o inferno propriamente dito é o espaço daqueles que rejeitaram definitivamente a graça de Deus. Vamos lá, uma pessoa que passou a vida inteira dela fugindo de Deus e rejeitando sua graça. Ele vai obrigar que no fim ela esteja na presença dele eternamente? Não. Quem rejeitou a graça de Deus vai colher o fruto dessa rejeição. Tem um espaço para ele. O inferno foi Deus que criou? Não. O inferno foi Satanás e aquele 1/3 dos anjos que precipitaram, né? Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E a terça parte foi com ele. Então, o inferno não é um lugar que Deus inventou. O inferno é a realidade que só existe porque Deus respeita o livre-arbítrio das suas criaturas, né, dos homens e dos anjos. Ok? Mas pensar no inferno não é para nós motivo de desespero, mas deve ser um apelo insistente à conversão, um chamado à responsabilidade, né? Vigiemos constantemente para que, terminando o único curso da nossa vida terrestre, possamos entrar com ele para as bodas. Deus não predestina ninguém para o inferno, né? Para ir para o inferno tem que ter uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal, e persistir nessa aversão até o fim. Então, cara, mas quer dizer que se eu viver a vida inteira na graça de Deus e na última semana da minha vida eu faltar na missa no domingo, na hora da minha morte eu fui para o inferno? Olha, eu estou sendo muito simplista na minha compreensão do que faz com que o pecado ele seja um pecado mortal. Porque para ser pecado mortal tem que ter matéria grave, livre consentimento e livre advertência. Eu tenho que fazer uma coisa errada por querer, sabendo que é errado. Então, tem pecados que às vezes são um pecado material, tinha matéria, mas pode não ser um pecado formal, ou seja, não ser um pecado de fato.
Porque às vezes eu não tinha plena vontade, né? Poxa, eu não fui à missa porque naquele dia eu estava pensando em ir à missa da noite, e aí depois eu descubro que não teve missa da noite porque era festa do padroeiro de uma comunidade e o padre foi rezar na roça. Eu estou dando um exemplo, mas na verdade são muitas realidades que às vezes não necessariamente incorrem numa inimizade, né? Numa aversão a Deus radical que é própria do pecado grave, né? Só que essa é uma temática para a terceira parte do nosso catecismo, então ali eu vou gastar mais tempo com essa realidade. Sobre o juízo final, a gente sabe que vai ter essa ressurreição de todos os mortos, né? Dos justos e dos injustos. Só que o termo ressurreição é difícil, né? Porque a gente sabe que alguém está morto, vai ressuscitar para ir para o inferno definitivamente, né? Para voltar para lá, é algo que não faz muito sentido de ser dito, né? O que significa é que todos estarão, comparecerão diante de Deus. Aí quem for para o céu, aí de fato vai ressuscitar. Agora os que morreram e vão para o inferno, morreram e vão ser condenados à morte eterna. Isso se dará diante de Cristo, que foi constituído juiz, e Jesus foi constituído juiz porque ele passou pela morte de cruz. Então a autoridade dele advém da obediência dele. Então, Deus ele é justo, né? Se alguém não se arrependeu, vai colher o fruto dessa obstinação no pecado, né? O juízo ele acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo, e ele inspira o santo temor, e nós temos esperança nos novos céus e nova terra, e aqui nós vamos chegar a falar, inclusive, que além dos justos, que reinarão sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, o próprio universo será renovado. Agora, diante disso, não dá para a gente ter a menor ideia do que significa, né? Porque se nem o corpo vai ser um corpo material, como que eu vou entender o universo renovado em Cristo? Mas a gente sabe que vai existir, e quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e com o gênero humano também o mundo todo, nós sabemos que o ser humano ele não vai estar disperso pelo mundo, mas haverá uma fraternidade universal. Essa é a renovação misteriosa que há de transformar a humanidade e o mundo. E neste universo novo, a Jerusalém Celeste, Deus terá sua morada entre os homens. Não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão para sempre. Ok? Eu acredito que é assim, essa expectativa de um novo céu, de uma restituição do corpo, né, após o juízo final, todas todas essas realidades, né, elas merecem a nossa determinada, livre, consciente e incondicional adesão. Surgem aí no fim, né, 5 parágrafos para falar só sobre o amém, né? O amém está relacionado a essa confiança, essa esperança, né? A nossa adesão total a Jesus Cristo e a sua revelação, né? Crer é dizer amém às palavras, às promessas, aos mandamentos de Deus, né? É confiar totalmente naquele que é o amém de infinito amor e de fidelidade, né? Então, o teu símbolo seja para ti como um espelho. Olha-te nele para veres se crês tudo o que declaras crer. E alegra-te cada dia por tua fé. Olha que afirmação maravilhosa, né? É essa que nós temos de Santo Agostinho. E aqui nós concluímos o estudo da primeira sessão, concluímos essa primeira parte da nossa jornada no catecismo.